Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no ScalaCast, hoje conversando com o Dr. Matheus Emboava, médico que mexe com medicina integrativa? Não só medicina integrativa, doutor, mas com a parte de saúde, qualidade de vida, longevidade e emagrecimento. Hoje está muito em alta o emagrecimento, né? E eu mesmo passei por esse processo e ainda estou no processo de manutenção, mas eu trabalho com essa parte, que entra também um pouco da medicina integrativa, medicina do esporte, nutrologia. Você perdeu quantos quilos? 37 quilos. Em quanto tempo? Em mais ou menos 8 meses, e agora eu estou no desafio mais difícil, que é a manutenção, manter essa perda, né, para não reganhar. Matheus, mas eu olho para mim, eu vejo que eu tô gordinho, quero emagrecer e eu tenho maior dificuldade. Como que você conseguiu, velho? Porque é isso que as pessoas querem saber. Eu fui Atividade estudar. física, foi estudar? Eu fui estudar. Primeiro eu fui estudar. Eu fui entender o que estava acontecendo comigo mesmo, porque eu falei, isso aqui não é simplesmente uma atividade física, porque eu já praticava, eu já estava na academia, eu já tentava ali fazer uma dieta. Eu fui estudar, eu falei, isso aqui deve ser uma doença. E a gente não tem essa visão de que a obesidade é uma doença na faculdade. Pelo menos eu nunca tive isso. Mas aí eu fui estudar e aí eu vi que a obesidade é uma doença, e não é só uma doença crônica, que ela precisa e merece receber um tratamento, com muito respeito, um tratamento dentro dos pilares, dentro de evidências científicas. E aí eu fui estudar sobre o tratamento da obesidade. Eu percebi que eu precisava desse tratamento. E aí, como que você fez isso? Eu mergulhei nos livros, mergulhei nos artigos e eu comecei a perceber que eu precisaria de outras ajudas. Eu precisava de uma rotina melhor, precisava dormir melhor, precisava reeducar a minha alimentação, precisava praticar atividade física mais direcionada para o emagrecimento, e eu precisava também de um suporte medicamentoso, um suporte de suplementação, e foi isso que eu fiz. Eu juntei tudo isso, diminuí minha carga horária de trabalho, melhorei meu sono, melhorei minha alimentação, comecei a utilizar suplementos, comecei a utilizar medicações e eu consegui emagrecer. Essas pessoas que emagreceram, né, que estão tendo dificuldades para complementar e que querem uma longevidade, que estão numa escolha, né, porque a suplementação é uma escolha. É uma escolha. O que nós temos aqui, o que você aconselha para eles que estão querendo dar o início? Bom, hoje a gente vai falar então sobre suplementos que eu utilizei para o meu emagrecimento e que eu recomendo. Porque as pessoas pensam que suplementação engorda, né? O leigo acha que a suplementação engorda. É muito legal você estar falando isso, porque você, para o emagrecimento, você utilizou os suplementos, é isso? Utilizei suplementos e continuo utilizando. O primeiro que eu vou falar aqui é sobre a creatina. Esse aqui é até fácil de falar e todo mundo fala porque é o suplemento mais estudado do mundo inteiro. É o suplemento que tem mais comprovação científica e robusta de que ele funciona de uma maneira fantástica, né? E ele está sendo estudado para diversas situações, diversas atividades no nosso corpo. Mas eu venho falar aqui dele na parte do emagrecimento. Por que ele é importante? Porque, como eu falei, a gente não quer emagrecer de uma forma que seja ruim. Emagrecimento catabólico, ele não é bom. Ou seja, emagrecer perdendo massa muscular não é legal. E a creatina vai te ajudar a não incorrer nesse emagrecimento ruim, né? Vai te ajudar a preservar a sua massa muscular, vai deixar o seu músculo mais hidratado e com mais nutrientes para poder te ajudar ali a ter um emagrecimento mais saudável possível. Perder menos massa magra, é isso? Perder menos massa magra. É muito importante o uso da creatina para isso, e também hoje em dia ela está sendo estudada para diversos outros fatores. Muita gente tem medo da creatina porque antigamente ela foi tratada como um anabolizante, né? As pessoas utilizavam ela em ciclos, né? Tinham muito medo dela, achavam que tinham que elevar muito ali a tomada de água no dia porque poderia afetar os rins. Hoje em dia a gente vê que não tem isso. Para pacientes que têm já uma doença renal crônica, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Caso a caso. Caso a caso, mas para pacientes em geral, ela é muito bem indicada. Então, na tua fase de emagrecimento, você fazia uso de creatina? Eu faço uso de creatina todos os dias até hoje. É um suplemento fantástico. E ele está sendo estudado para outras coisas, até para cognição hoje.
ainda não tem uma comprovação forte, mas ele está sendo estudado para outras coisas. Proteína, whey, esse aqui ele não é exatamente whey, mas é melhor do que um whey, é uma proteína melhor do que o whey, um peptídeo de colágeno também. E a gente precisa de um whey, uma proteína a mais na nossa alimentação. Por quê? Por essa questão da massa muscular também. O whey ele participa da síntese de proteína no nosso metabolismo e isso vai ajudar a gente a manter a massa muscular também. E como eu falei, é importantíssimo a gente manter a massa muscular no processo de emagrecimento para a gente não incorrer no famoso efeito sanfona. E flacidez muscular, tudo, né? Exato. Saiu um estudo recente falando sobre dose de 40 gramas de whey de qualidade, né, de proteína de alta qualidade à noite, para a gente não sofrer o processo catabólico noturno. Ou seja, 40 gramas? 40 gramas. E a gente perde também massa muscular à noite, que é o período que a gente está dormindo, né? Porque a posologia fala em 0,8 a 2 gramas quilo peso, né? Exatamente. É difícil da gente atingir isso, principalmente quando a gente está num processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente precisa comer um grande volume de proteínas. E então, a proteína que é o whey, essa proteína de colágeno, ela ajuda a gente a atingir isso com menos volume alimentar. Então, a gente consegue tomar um shake de proteína que isso vai ajudar a gente a bater a meta. O que é que eu tenho ouvido falar bastante? O que é esse Body Balance? Esse Body Balance é uma tecnologia exclusiva da Equalive, né, que ajuda a Não gente... só da Equalive, viu? Tem várias hoje. Tem várias hoje, né? Mas é uma tecnologia que melhora a absorção da proteína. Então, essa proteína aqui, ela é especial por conta dessa tecnologia. A molécula é micronizada, ela vai ser melhor absorvida pelo seu metabolismo. O fato dela ser mais minuciosa... Isso, ela é menor, ela é mais fácil do seu... Porque toda proteína que entra no nosso metabolismo... E ela é absorvida na onde? No estômago, no intestino? Na onde que ela é absorvida? Ela é absorvida principalmente no intestino. Principalmente, grande parte no intestino. Começa no finalzinho ali do estômago, mas principalmente no intestino. Então, todas as nossas proteínas, todos os nossos, a gente chama de macronutrientes, eles têm uma absorção e quanto menor a molécula, mais fácil a absorção dela. E como ela é menor, a gente consegue aproveitar mais. Então, a gente consegue absorver mais. Então, uma dose de 40 gramas desse suplemento, por exemplo, vai ser melhor do que um whey concentrado, por exemplo, né? Esse aqui vai ser mais bem absorvido, vai ter uma biodisponibilidade melhor. Outros suplementos que eu utilizo e utilizei durante o meu processo de emagrecimento, a melatonina. Melatonina é um suplemento fantástico, principalmente para quem tem resistência periférica à insulina. Por quê? Muita gente acha que ele só funciona para sono. Vai dormir melhor, vai ter um sono mais reparador, vai aprofundar mais o seu sono. Isso é verdade, ele ajuda muito durante o processo do sono. Só que ele também tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório. Então, para os pacientes que têm resistência periférica à insulina... E eu que sou diabético? Para quem tem diabetes, isso aqui é fantástico. Fantástico. É excelente, porque é um antioxidante. Ele vai diminuir o seu estresse oxidativo, diminuindo o seu estresse oxidativo, ele vai melhorar a Oxidativa é inflamação, viu, pessoal? Isso, é inflamação, o seu nível de inflamação. Isso aqui, a melatonina não só vai te ajudar a dormir melhor, mas também vai diminuir o seu processo inflamatório, que acontece em todas as doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes e obesidade. Então, a gente utiliza a melatonina não só como uma melhora, um suplemento para melhora do sono, mas também para diminuir o estresse oxidativo, diminuindo a sua inflamação. Diminui a resistência à insulina? Diminui a resistência à insulina também. Claro que a gente precisa aliar tudo isso a sono melhor, atividade física, alimentação, hábitos, medicamentos. Isso aqui sozinho não vai resolver a sua vida. É um pacote completo, né? Mas isso aqui reduz a resistência insulínica, comprovadamente. E não sabia dela. Por último, é fantástico, né? Por último, a gente trouxe o magnésio também, da True Source. Esse aqui ele é muito completo, além do magnésio, ele também tem inositol, taurina e tem já a melatonina. Então, ele é um combo assim para
redução do estresse oxidativo, diminuição do processo inflamatório. E o magnésio, ele também te ajuda muito no sono, principalmente o treonato de magnésio, que é uma forma que ultrapassa o que a gente chama de barreira hematocefálica. Ele vai ali e atua diretamente no nosso sistema nervoso central. Esses nós visualizamos através de exames, por exemplo. A creatina a gente vê pela creatinina. A gente vê pela creatinina. E a função renal. E também pela cistatina C. A gente precisa avaliar. Cistatina C. Isso é um outro exame que a gente pede para alguns pacientes que têm uma massa muscular mais elevada, porque é um exame mais fiel, né? Então a gente precisa avaliar de uma maneira mais completa. A proteína, a proteína totais de frações a gente visualiza? A gente consegue visualizar a nível celular, mas não é um bom exame para a gente ver. Qual que é o exame legal para mim? A gente tem também o mineralograma hoje para avaliar proteínas e tem algumas bioimpedâncias que também já avaliam essa parte. A acurácia, né, não é tão fiel, mas já dá pra gente ter uma ideia. Então, quer dizer que a clínica é soberana. A clínica é soberana, com certeza. Você tem alguns exames que podem ser feitos, mas a clínica o seu estado geral é que vai dizer. E o magnésio é o exame de sangue? O exame de sangue. O magnésio a gente consegue dosar no sangue mesmo. E se ele estiver normal, mesmo assim... Então, se ele estiver normal, a gente precisa avaliar a clínica do paciente, né? Mas, se o magnésio estiver em bons níveis, a gente considera que ele não precisa de uma suplementação, uma quantidade muito grande. Cada caso é um caso. Tem pessoas que precisam um pouco mais, pessoas um pouco menos. Isso. Mas, por exemplo, como você falou, eu estava olhando aqui, e ela tem melatonina, né? E exatamente. Assim, eu fiquei muito empolgado, porque como eu sou diabético, né? E eu tenho visto efeitos maravilhosos dessa melatonina, né, Yunus? Maravilhosos. Pessoas que não conseguem dormir, que estão na faixa preta. Veja bem, nós não queremos que ninguém pare de tomar medicamentos que tomam a vida inteira. Isso. Medicamento é uma obrigação, suplementação é uma escolha. Então, assim, eu tenho uma paciente que 7 caixas de tarja preta durante o mês. Agora ela está tomando 1 caixa de tarja preta durante o mês. Nossa. Ó, tô arrepiado, não tô brincando não. Qualidade de vida. Eu acho que o sono também faz parte para o emagrecimento, para tudo, né? É um dos pilares. Para estresse, para diabetes, você pode estar estressado, você pode estar o que for. Então, assim, quando você me fala de um produto desse que tem tudo isso, que pode auxiliar as pessoas, porque o que é legal, mas não é fácil o emagrecimento. Não. Ó, vocês vão ver a foto do Matheus antes e o Matheus hoje, e 8 meses... E ontem, por exemplo, você falou, eu precisava tomar uma B12. Uhum. Quando você emagrece e você não fez cirurgia bariátrica? Não fiz cirurgia bariátrica. Então você não tem problema no intestino, aquelas coisas e tal. O fato de ter emagrecido, você precisa suplementar. Como que você sabe, por exemplo, você comentou, a B12 estava baixa, né? Quando ela está baixa, eu mesmo sinto que eu fico um pouco mais disperso, um pouco mais esquecido e também com uma energia um pouquinho mais baixa. Então, geralmente ela tem uma ligação ali, a parte de cognição também, é mais isso, mas a gente vê que ela também atua na parte da nossa energia mesmo, assim, do dia a dia. E você vê em exame de sangue? A gente vê em exame de sangue, minha V12 estava baixa mesmo, estava ali em 200, 250. E o normal é? O normal, considerado normal, a partir de 300 em algumas literaturas e referências, mas a gente sempre busca a faixa ótima, né? A faixa ótima é ali a partir de 600 até 800, 900, não mais do que isso. Então a faixa ótima ela vai variar ali entre 600 e 800, basicamente. O que você acredita que foi muito importante para você conseguir esse emagrecimento? Que você, porque assim... Nós temos starts, né? Mas a suplementação, você já falou, e para vocês que acreditam que a suplementação engorda, nós temos um exemplo aqui que ajuda, te auxilia ao emagrecimento. Auxilia na diabetes, auxilia em sarcopenia, que nós nem entramos em conversa para idoso. Uma próxima vez nós vamos falar sobre longevidade. Mas assim, sobre o emagrecimento, por que eu quis falar sobre o emagrecimento? Porque eu sei que você mexe com longevidade, mexe com um monte de coisa. Porque você conseguiu se manter. E eu tenho dificuldades, entendeu?
Mas eu estou entrando nesse mundo da suplementação. É isso. Né? É isso. Já estou tomando creatina, proteína, estou tomando ômega 3. Fantástico também. Então, assim, eu já estou iniciando. Ainda estou aprendendo a respeito. Perfeito. Mas, velho, não é fácil, né? Não é fácil. Eu falo que, para mim, o que virou a minha chave mesmo, doutor, foi estudar e entender que é uma doença crônica. A partir do momento que eu tenho essa visão de doença crônica, fica mais fácil, porque daí eu sei que eu tenho uma doença que eu preciso tratar. Não adianta... Se você não continuar tratando, você vai voltar novamente. Porque, não sei se vocês sabem, muitos pacientes com cirurgia bariátrica, né, que fizeram cirurgia bariátrica, 90% engordaram novamente. Exatamente. Porque aqui, hoje, graças a Deus, salvaram muitas vidas, né? Mas é multidisciplinar, né? Como você comentou, eu acredito que você tem que ter acompanhamento nutricional, você tem que ter acompanhamento psicológico, você tem que ter acompanhamento de um médico, acompanhamento de um educador físico. Perfeito. É multidisciplinar, não é? Isso aqui não faz milagre, né? É aquilo que a gente fala. Como a obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, vários fatores e causas levam ao desenvolvimento da obesidade, a gente precisa tratar de forma multidisciplinar. Todo um conjunto de pilares para a gente conseguir tratar da melhor maneira possível. A gente sempre termina o ScalaCast com uma dica que você acredita que seja muito importante para as pessoas que estão te vendo. Fala aquela dica, aquela vale R$1 milhão, aquela dica quente. Eu queria só frisar uma coisa antes, doutor, antes da dica quente. Suplementos a gente escolhe, a gente tem que avaliar risco e benefício, sempre, sempre. Então, não inicie uma suplementação sem uma avaliação médica, porque a gente precisa avaliar o risco de você usar um suplemento antes de você iniciar esse suplemento, beleza? Claro, com certeza. E a dica quente é: creatina é o melhor suplemento que a gente tem disponível com evidências robustas. E a creatina é muito bem tolerada por praticamente todos os pacientes. Então a creatina eu recomendaria utilizar todos os dias, não só quando você vai treinar, não só quando você é jovem. Creatina é fantástica para todas as idades, para todos os tipos de pacientes. Cuidado só aquele paciente doente renal crônico. Só esse paciente que a gente tem que tomar muito cuidado, mas só. Ela é um suplemento fantástico. A dica quente é: usem creatina, não deixem de usar. Isso aqui muda a vida, viu? E assim, lembrando do selo, né? Creapure. Exatamente. E lembrando que nós não temos só creatina hoje em pó, nós temos creatina em goma. Que às vezes as pessoas não querem bater, querem pegar 2 gomas, 3 gramas, né? De creatina e resolve o seu problema. Então, eu tô acreditando que creatina é igual arroz para nós hoje. É igual água. É igual água? Creatina a gente tem que botar na água e tem que tomar todos os dias. Porque... Eu era muito ignorante em relação a isso. Eu acreditava que atrapalhava a função renal. E eu conversando, você falou sobre pacientes renais, né? Até paciente renal toma creatina. Exatamente. Só que na medida controlada, com acompanhamento de exames. E isso. Até paciente renal toma creatina hoje. A gente vê o benefício para o paciente que é renal crônico, só que como o doutor falou, precisa ter acompanhamento médico, porque o renal crônico não pode usar a mesma dosagem no paciente comum. Então, a dica é: usem creatina. Isso aqui é fantástico, é o melhor suplemento que a gente tem e é muito bom, muito bom. Fala para as pessoas o que você quer para a vida delas, para a sua vida. Como que você quer chegar? Como que você está escolhendo chegar aos seus 80, 90, 100? Uhum. Como que você quer chegar? Então, eu falo para todo mundo que eu quero chegar na minha terceira idade, 80, 90 anos, com autonomia e independência para eu poder viajar o mundo se eu quiser e dentro do avião pegar minha malinha e colocar dentro do bagageiro, sem a ajuda de ninguém. Esse é meu propósito. E eu quero que as pessoas consigam fazer isso também. Então, eu acho que isso está dentro de uma longevidade saudável e a gente precisa emagrecer para isso, porque não adianta, senão a gente não chega nem lá, né? Isso é um propósito. É um propósito. E é isso aí, por isso que você está indo muito bem e eu fico muito feliz porque eu já conheço o Matheus há muito tempo, né? E assim, ele queria falar sobre longevidade hoje, e eu falei para ele: não, eu quero falar sobre emagrecimento. Porque
Eu tento emagrecer e não consigo. É então, isso. assim, a dica que você comentou e foi muito surpresa para mim. Eu, médico, especialista, não sei o quê. Suplementação engorda, atrapalha? Não engorda. E é ótimo. E se eu não conseguir colocar minha maletinha lá em cima, eu peço para minha mulher colocar. Obrigado, parabéns, foi ótimo. Obrigado, viu? Adorei e muito obrigado por você estar aqui no ScalaCast. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer, viu? Fiquem com Deus. Amém.